Quem esteve aqui nas últimas semanas viu que nós falamos já bastante sobre comunhão, sobre a palavra koinonia. Então nós falamos na primeira semana sobre o estar juntos, a importância de estarmos juntos e como a Bíblia nos incita a estar juntos. E nós trabalhamos na semana passada o fazer juntos. Nós precisamos um do outro para fazer a obra, somos um corpo só. Então nós precisamos estar bem juntos, não é? E para fazer a obra do Senhor nós precisamos tolerar, não é? Perdoar, saber caminhar com quem é diferente da gente. Foi isso que nós já falamos na semana passada. Mas hoje eu gostaria de aprofundar um ponto que nós tocamos também na semana passada, sobre essa questão para fazer junto. Quando você está muito perto de alguém, geralmente saem umas faíscas, né? Tem alguns problemas, quando você passa muito tempo com alguém, ou na igreja trabalhando, às vezes saem algumas brigas, alguns desentendimentos, algumas ofensas, e nós precisamos praticar algo que se chama perdão. Amém? É algo que de fato toca todo mundo aqui, tá? Não é com um ou com o outro, é algo que toca todos nós. Todos nós precisamos aprender a lidar com o perdão. Porque se nós não aprendermos a lidar com o perdão, nós infelizmente vamos ter muita dificuldade de desenvolver a nossa vida cristã. Nós sabemos muitas coisas sobre o perdão, mas exercitar o perdão que é difícil. Tem um autor chamado C.S. Lewis, que ele é considerado um dos maiores pensadores cristãos do século XX. Quem assistiu aqueles filmes lá, Crônica de Nárnia, é ele quem escreve, e ele tem essa frase que ele diz: é fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Não é verdade? A gente fala sobre esse tema até uma ofensa chegar, até alguma dificuldade chegar. E quando a gente fala sobre ofensa, eu lembro sempre desse livro aqui, que eu já recomendei para algumas pessoas. Esse livro do John Bevere chama A Isca de Satanás. Alguns aqui já leram. Quem leu esse livro? Alguns já leram. E ele trabalha que a isca que Satanás usa para fisgar as pessoas é a ofensa. É a semente de amargura. Porque uma vez que você morde a isca e fica com seu coração endurecido, como ele diz nessa frase, você constrói muros. Você não quer se relacionar, você não quer se decepcionar novamente, você constrói esses muros, essas barreiras que te aprisionam. E esse é o grande problema, porque é sutil. A gente fala, ele lá, eu cá, né, ele é complicado mesmo, né, enfim, já passou, deixa que o tempo cura, deixa para lá. E a gente não trata os problemas, mas isso deixa marcas profundas no nosso coração. A gente fica remoendo aquilo, a gente fica carregando esse peso morto. A pessoa às vezes nem sabe, mas a gente do lado de cá está sofrendo. E vocês vão perceber, eu vou falar mais no final da nossa mensagem de hoje, que sem o perdão, as suas orações são interrompidas. Sem o perdão, você não é perdoado. Sem o perdão, você não consegue desenvolver o relacionamento com Deus. Sem o perdão, você não consegue adorar a Deus. Sua vida fica travada. Já teve a sensação de orar e a oração não passar do teto? Você leva a sua vida cristã, mas não sente o que você sentia antes. As coisas não são como eram, você não sente aquele fogo ardendo como já ardeu um dia na sua vida. Talvez, querido, porque uma ofensa que você mordeu a isca e ela foi crescendo. E alguma raiz, como o texto bíblico diz, uma raiz de amargura. E a raiz, quanto mais tempo passa, mais difícil de arrancar. Quando está bem fininho, você tira, não é? Porque a raiz está bem na superfície. Agora, se passa anos e não trata aquilo depois para arrancar, é um problema, é uma dificuldade terrível. Nós precisamos, querido, aprender a lidar com o perdão. E nós vamos falar sobre isso hoje. E o texto que nós vamos ler, se você pode abrir aí, Mateus 18, do 21 ao 35. É uma parábola de Jesus, que nós vamos destrinchar ela, falar bastante sobre essa parábola. Tem muitas pérolas nessa parábola de Jesus e nos confronta bastante. Então, tenho certeza que o Senhor vai falar com você, mais uma vez, também por meio dessa parábola que Ele contou. Nós vamos ler a partir do verso de número 21, ok? Aqui é um contexto
de uma ofensa, Jesus está falando sobre esse tema. E aí no versículo 21, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? 22, respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí então Jesus começa a contar uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Mas olha para mim aqui rapidinho, antes da gente entrar na parábola, aqui Jesus vai falar sobre esses números aqui, os 70 vezes 7. Pedro fala para ele: até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7. Talvez ele estava se achando, né? Pô, Jesus vai me elogiar, 7 vezes já é uma conta muito boa. E Jesus responde, ele falando: 7 vezes não, até 70 vezes 7. Aí você vai dizer: não, é 490 vezes então que eu tenho que perdoar? Não. Aqui esse jogo de palavras esse jogo de números, na verdade, né? Com o número 7, Jesus está dizendo que o perdão, ele é ilimitado. Esse é o princípio por trás do 70 vezes 7. Não se conta o perdão. Nós não temos a opção de não perdoar. E vocês vão entender por quê nessa parábola de Jesus. Você não tem a opção de não perdoar. Por isso que o perdão tem que ser ilimitado. Quantas vezes forem necessárias, nós precisamos perdoar. Biblicamente, querido, isso não é opcional. Não é condicional. Se a pessoa se arrepender, você perdoa. Se a pessoa falar com você, você perdoa. Se, não tem se. Vocês vão entender nessa parábola de Jesus. Vamos continuar então? A partir do 23 agora, vamos entrar nessa parábola. Presta bastante atenção, tá? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Você pode repetir comigo? 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Fala comigo, 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Agora presta atenção no 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Jesus conta essa parábola pesada. Nós vamos estudar ela agora, você vai entender ela certinho. E nós vamos precisar entender o que Jesus está fazendo aqui. Eu até separei essa imagem de alguém suplicando. Então ali é o servo suplicando ao rei. E aqui, você repetiu comigo, a dívida desse homem, desse servo, era de 10.000 talentos. 10.000 talentos. E a dívida do conservo era de 100 denários. O que é isso? O que Jesus estava falando com esses termos aqui? Gostaria de falar para você entender bem, o quanto que vale essa dívida desse homem. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. A dívida era 10.000 talentos, que equivale a 350.000 quilos de ouro. Hoje, se a gente fosse trazer para nós, agora aqui,
uma grama de ouro está custando ali R$160, um pouquinho menos talvez, R$160. 10 mil talentos, queridos, seria uma dívida hoje de 50 bilhões de reais. Quando Jesus estava falando para os seus ouvintes, 10 mil talentos, eles sabiam que era um negócio exagerado. Aqui, Jesus está fazendo um exagero mesmo, uma dívida impagável. Para você ter uma ideia, um judeu naquela época ganhava um salário, era 1 denário por dia. 1 denário por dia. Ele demoraria 150 mil anos para pagar essa dívida. Então, Jesus está falando de alguma coisa exagerada. Uma dívida que não pode ser paga. Quem é o servo dessa história, queridos? Eu e você. Quem é o rei dessa história? Jesus. Então, primeira verdade, o primeiro princípio que nós aprendemos, eu vou voltar aqui, é esse aqui. Temos uma dívida impagável diante de Deus. Vamos falar isso? Temos uma dívida impagável diante de Deus. E, queridos, você precisa entender isso. Eu trouxe alguns versículos aqui para ilustrar isso que eu estou falando. O primeiro deles é esse aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Está dizendo, todos pecaram. Todos, ok? Todos nós fazemos parte desse todos aqui. Todos pecaram e precisam, carecem da glória de Deus. Romanos 6:23 diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Então isso nós precisamos equalizar na nossa vida, porque nós, na nossa prática religiosa, a gente tem a mania de colocar o pecado na balança, e julgar o pecado do corrupto lá de Brasília, como um pecadão. Mas a mentira que eu conto, não é tão grave assim. E nós fazemos esse nivelamento do pecado. Mas, biblicamente, queridos, nós vamos notar e entender e aprender que não existe pecadinho e pecadão. Pecado produz morte, separação de Deus. O salário do pecado é a morte. E morte é morte. Eu já falei isso para vocês. A pessoa foi atropelada por uma bicicleta, morreu. O outro foi atropelado por um caminhão e morreu. Os dois estão mortos. Um teve mais escoriações, vamos dizer assim. Mas a morte igualou esses caras. A morte e o pecado nos iguala. Então nós precisamos entender, querido, que nós temos uma dívida impagável para com Deus. Outro texto que eu trouxe para você é esse aqui. Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Deus faz Jesus pecado no nosso lugar, para pagar a nossa dívida, que nós não merecíamos, nós éramos pecadores. Romanos capítulo 5 vai falar sobre isso também, que Deus prova o amor dele para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus prova o amor, sem que a gente merecesse. Assim como aquele rei perdoa a dívida que nunca aquele servo podia pagar. Você já entendeu, querido, que Deus perdoa a sua dívida, que você nunca poderia pagar? Com a sua prática religiosa, não é? Com sua destreza em ser um bom crente, você nunca pode pagar essa dívida diante de Deus. E nós precisamos entender isso, porque esse é o princípio do perdão. Se você não entender o quanto você foi perdoado, querido, você sempre vai ter dificuldade de perdoar os outros e quem te ofendeu. Mas você entende o tamanho da ofensa sua para com Deus, a ofensa e o escândalo que é o seu pecado diante de Deus, e que todos nós estamos no mesmo barco, carecendo desesperadamente da glória de Deus. Mas olha que boa notícia, Romanos 8:1 diz, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é nova criatura.
as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, está perdoado. Amém, querido? Você precisa entender isso. Hoje é dia de Santa Ceia, e esse é o cerne. Cristo morreu no seu lugar, levou os seus pecados, e a palavra do Senhor diz, lá em Colossenses capítulo 2, que Ele pega o escrito de dívida contra você, Ele rasga, esfrega e prega na cruz, e diz, está acabado, está pago, está consumado. Você está perdoado, justificado pelo sangue de Jesus. Essa é a verdade, querido, que precisa queimar no teu coração. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Não me envergonhe do Evangelho, é poder de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Cristo morreu por você, para te dar vida eterna, querido, para te dar vida abundante agora, hoje. E nós precisamos entender isso. Você tem uma dívida impagável, impagável. Jamais você poderia pagar, mas Deus tomou a iniciativa e pagou no seu lugar, entregando a vida do Filho dele por você. E cada gota daquele sangue, querido, precisa me constranger, porque eu não merecia, você não merecia, você foi perdoado. E nós chegamos diante de Deus e tivemos no começo do culto um momento de confissão, em que você, Senhor, me perdoa, porque essa semana, quantos pecados? Muitos pecados. E você fala, perdão, Senhor. E Deus, filho, eu te amo. Eu não rejeito um coração em arrependimento. Alguém que pede por misericórdia, assim como o servo pediu misericórdia para o rei e foi perdoado de uma dívida impagável. Querido, esse é o primeiro princípio para você aprender a perdoar. Você entender que você foi muito perdoado. Que a sua dívida impagável foi sanada por meio de Cristo Jesus naquela cruz. Para todos quantos o receberam, deu-lhes agora o poder de serem filhos de Deus. Agora você foi adotado, você pertence à família de Deus. Isso não tem preço, você nunca ia merecer isso. Porque isso foi feito pela graça. E esse é o segundo princípio, queridos. Vamos ler todo mundo isso aqui? Da graça de Deus. Somos perdoados única, exclusivamente por causa da graça. Graça é favor imerecido. Você não merece, nem eu. Mas Ele tanto amou, Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Não é por teu merecimento. Nós falamos sempre sobre isso aqui, repetidamente. O Christopher até decorou esse versículo já. Efésios 2, 8 e 9. Nós somos salvos, perdoados, amados, justificados pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Graça de Jesus. Você já foi constrangido por essa graça? Isso te constrange, querido, até hoje? Como aquele filho pródigo que volta para o pai, envergonhado de tanta coisa errada que fez. E o pai abraça. Vem, filho. Um anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, mata um novilho, é festa. Esse filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. É filho, não, mas eu não mereço. Não, mas não é merecimento, você é filho e eu te amo. Nada que você faça vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. Deus ama você. Deus te ama, querido. Nós precisamos entender isso. E foi exatamente isso que acontece naquele texto. Aquele servo clama por misericórdia e é perdoado dessa dívida impagável. E esse texto de Provérbios diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa, alcança a misericórdia. Metanoia, arrependimento, mudança de mente. Isso tem que constranger, querido, a ponto de eu não voltar para o pecado. E se o pecado acontecer na minha vida, é acidente, eu imediatamente levanto, tiro a poeira, Senhor, me restaura de novo, eu estou aqui, eu quero ficar contigo, me perdoa. E o texto está dizendo, ele não rejeita um coração em arrependimento, ele não rejeita um pedido de misericórdia, de um coração que quer ser transformado e quer ser mudado totalmente. Esse é o nosso Deus, nós somos perdoados por meio da graça. Tem mais versículos aqui, Romanos 5, 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Isso é maravilhoso, querido. Essa é a boa notícia do Evangelho. A graça que nos aceita. Você, não, eu sou muito pecador. Querido, quanto mais pecado, mais graça. Ele nos ama. Mais um versículo. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Hebreus 8:12 diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que coisa tremenda, querido. O texto está dizendo que Ele te ama tanto, e quando você pede misericórdia, pede perdão em arrependimento, Ele lança o seu pecado nas profundezas do mar. Eu li um texto essa semana de um outro livro muito bom sobre perdão, chama Perdão Total, de um autor chamado Maurício Zagre. Então eu recomendei para uma par de gente aí. É um livro muito bom. E ele fala o seguinte, quando ele fala sobre essas profundezas do mar: as Ilhas Marianas, 2.000 metros, 2 quilômetros para frente lá das Filipinas, tem um lugar mais profundo, são 12 quilômetros da superfície, 12 quilômetros. Você consegue imaginar um negócio louco desse? Deus está falando por meio desse texto que Ele pega o seu pecado, lança nas profundezas do mar. Depois Ele diz: eu não me lembro mais. Ele não fica jogando na sua cara. Quem faz isso é Satanás, que fica te lembrando do que você fez, do seu passado, e você precisa falar: eu fui resgatado, eu fui justificado, eu fui perdoado por Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação sobre mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Às vezes briga de casal é assim, né? Em 1977, você olhou para aquela mulher, não é? Lembra dos negócios. Deus não faz isso, querido. Deus não se lembra. Ele perdoa você. Agora, será que você se perdoa? Será que você se perdoou? Presta atenção aqui, isso é muito importante, querido. A Bíblia fala sobre esse perdão incondicional de Deus, quando vê um coração em arrependimento. Mas será que você se perdoa? Você se perdoou por algumas coisas que aconteceram na sua vida? Eu estou focando muito nesse ponto, querido, porque se nós não entendermos o que Cristo fez por nós, e formos sarados, constrangidos pelo amor, a graça e o perdão do Pai sobre nós, nós vamos ter muitas dificuldades em perdoar os outros. E eu quero dizer para você, presta atenção aqui, isso é muito importante. Se você e eu temos dificuldade de perdoar, sinaliza que nós precisamos entender isso aqui melhor. Sinaliza que talvez você precisa se questionar sobre o novo nascimento. O perdão não é uma opção para nós. O perdão não é negociável para o povo de Deus. Um povo que foi muito perdoado e agora pode perdoar. Se você tem problemas, querido, eu não estou dizendo que é fácil, porque eu também tenho uns entraves aí, e eu sou tratado para poder pregar isso para vocês. Eu preciso compreender isso muito bem. Isso está queimando no meu coração. Vamos para o ponto 3, o propósito do perdão sobre nós. Vamos ler? Nós somos perdoados para perdoarmos. Lembra do servo que tinha aquela dívida de 10.000 talentos, uma dívida impagável? Ele pede a misericórdia, o rei perdoa o pecado. Mas ele sai dali, daquele lugar com o rei, e o que acontece? Eu até tenho uma imagem aqui que ajuda ali, ó. Esse aqui é o servo que acabou de perdoar. Perdoado 10.000 talentos. Aí encontra um que devia para ele 100 denários. Denários, como eu falei, um salário de um dia é um denário. Então, 100 dias trabalhados, 1/3 do ano, nada perto daquela quantia que nós falamos aqui. 50 bilhões, né? O que é isso? Nada. Então, estava aqui, achou esse que devia 100 denários, e o que ele falou? Vai me pagar, sim, senhor. Pega no colarinho dele, dá os seus pulos, e joga na prisão, até pagar a dívida. Esse aqui tinha acabado de ter sido perdoado de uma dívida impagável.
e agora encontrou um que devia muito menos para ele. E ele não foi capaz de perdoar. Não foi capaz de perdoar. Percebe que isso tem a ver com a gente, querido? Que fomos muito perdoados por Deus, recebemos um amor tão poderoso, uma graça tão poderosa, sem merecimento, uma dívida impagável, mas aí depois tem alguém que tem uma dívida com a gente fala assim, vai me pagar. Ah, danado, vai me pagar, não quero saber. É ou não é, pessoal? Vamos falar sério? É ou não é assim? Vou fazer pagar. Esse é o nosso problema, queridos. Talvez a gente entendeu muito mal isso aqui. Será que você já entendeu o que Cristo fez por você? Você já entendeu o que Ele já perdoou? O quanto que Ele ama você? Quando isso te constranger, querido, eu oro para que isso aconteça essa noite com você. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Você vai transbordar em amor, mas tem consequências muito violentas disso que está acontecendo. Eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes tem um outro texto bíblico que eu gostaria de falar em Colossenses 3, 12 a 14, que diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Agora é só isso aqui. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoe na mesma medida que você foi perdoado. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Percebe por que o perdão não é uma opção para você? A falta do perdão, né? O cultivo da ofensa, o não perdão, não pode ser uma opção para você. Jamais. Nós só temos uma coisa a fazer: perdoar. E nós precisamos aprender. E o princípio para que isso aconteça é quando eu entendo o que aconteceu comigo, a salvação de Cristo na minha vida, que eu tenho uma dívida impagável, que só foi paga por meio de Jesus. E agora que eu estou livre, eu posso perdoar outras pessoas. Mas, querido, se você não está convencido ainda, se você falar, mas isso não foi suficiente, pastor, o que aconteceu comigo foi muito grave, e eu não estou minimizando os problemas. Nós temos situações terríveis de filhos, né, violentados por familiares, traições de várias ordens, traumas profundos, dramas da vida absurdos. Eu não estou minimizando os problemas, mas o princípio é igual para todos nós. O princípio é igual. E se você, querido, não está convencido e tem essa dificuldade, eu quero mostrar para vocês os prejuízos da falta do perdão. Olha só, os prejuízos. Vamos ler, já que a gente está falando, né? Vamos lá. Não perdoar traz sérios prejuízos. Vamos olhar para a parábola de novo e vamos ver o que aconteceu. Quando o servo não perdoa o conservo, algumas pessoas estão olhando, tem sempre alguém olhando, não é verdade? E contam para o rei, aquele lá que você perdoou 10.000 talentos, não perdoou a dívida do outro de 100 denários. Ah, é? Então traz ele aqui. Aí chama ele lá e olha o que acontece com ele. O texto é muito claro quando diz, e indignando-se o seu senhor, no 34, o entregou aos verdugos, que significam os torturadores, até que lhe pagasse toda aquela dívida. O servo foi entregue aos torturadores, foi preso para pagar a dívida, que é impagável, então a prisão é para sempre. Com tortura, isso fala alguma coisa para você? Uma prisão eterna, com tortura? Isso é sério, queridos, porque nós negociamos com o perdão, e esse texto está falando para o servo. E quem é servo? É quem está na casa do rei. Talvez você está na casa do rei, você é o servo, mas se você não perdoa, querido, ele vai para a prisão eterna, perto dos torturadores. Porque no 35 ele diz, assim também meu Pai Celeste vos fará do íntimo
se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. É isso mesmo que Deus vai fazer, e quem conta essa história foi o próprio Jesus. É Jesus que está falando isso aqui. Foi Jesus que conta isso. E eu gostaria de falar para você, para a gente finalizar e caminhar para o final, a gente vai orar e participar da ceia. Os prejuízos, se você se nega a perdoar. Olha o que pode acontecer na sua vida. Em primeiro lugar, quem não perdoa, não pode ser perdoado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É familiar para vocês isso? A gente fala no Pai Nosso, não é verdade? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não foi assim que a gente ora? O que a gente está falando para Deus? Senhor, me perdoa do jeitinho que eu estou perdoando o outro. Você está falando, Deus, faz comigo o que eu estou fazendo com o outro. Quem não perdoa não é perdoado. Olha esse outro texto. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe dos seus pecados. Agora olha só. Se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Quem não perdoa, não recebe perdão. E isso é sério, querido. Não negocia com isso. Não brinca com isso. Não estou dizendo que isso vai ser de uma hora para outra. Pode ser uma decisão sua. Você sai daqui decidido. Eu vou até a outra pessoa, mas ela mudou. Dá um jeito. Conversa. Vai atrás. Dá um jeito. Né? Parando de dar desculpas. E resolve isso, querido, em nome de Jesus. Às vezes sua vida espiritual está travada. E aqui está a resposta. Às vezes você não sente o que você sentia. Você percebe que as coisas não estão caminhando como deveriam. Você ora e o negócio não vai. Você vem na igreja, todo mundo está chorando do seu lado. Na vigília tem profecia para todo mundo. O Espírito Santo derrama para todo mundo e você está lá. Não tem nada para você. O que está acontecendo, querido? Será que não tem algo travando você? Outro prejuízo muito grave. Quem não perdoa, não pode adorar. Mateus 5:23 diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Deus está interessado primeiro na sua vida, querido, depois na oferta. O primeiro exercício de adoração é a sua vida. E o Senhor está olhando para o teu coração. É isso que Deus vê. Deus não vê a aparência. Não é assim que a palavra do Senhor fala. Ele está olhando o nosso interior. Por isso que Deus rejeita a oferta de Caim. Porque ele viu que tinha disputa, tinha rixa, tinha amargura. E Deus rejeita. Deus rejeita a oferta. Porque Ele não está interessado na oferta, está interessado na oferta do seu coração. Tem gente que quer fazer barganha com Deus com dinheiro, não faz sentido nenhum. Deus está olhando para o teu coração, para a tua vida. Se você está adorando a Deus e lembra que tem alguma treta com alguém, resolve. Deus não recebe a sua adoração, a sua oferta, o seu louvor. Para terminar, quem não perdoa, não consegue orar. E a Bíblia fala dessa oração que é interrompida. 1 Pedro 3,7 fala assim, do mesmo modo que vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Orações interrompidas. Orações que não alcançam o céu, porque você está com problemas, não perdoou, não resolveu. São as raposinhas que destroem a vinha, os pequenos probleminhas, que a gente deixa que o tempo resolve. E o tempo não vai resolver o problema. Você fala, não, o tempo vai resolver. Não, deixa que daqui a uns anos ninguém lembra mais.
querido, a amargura só vai ficar pior. E para arrancar vai ser mais difícil. Vamos relembrar os quatro princípios aqui. Vamos juntos? Primeiro deles, nós temos uma dívida impagável diante de Deus. 2, nós somos da graça. 3, somos perdoados para perdoar. E o último, não perdoar traz sérios prejuízos. Eu espero ter sido eloquente, mas eu sei que quem convence você é o Espírito Santo, querido. Jesus conta essa parábola e percebe como essa parábola é muito clara. É muito clara. Você foi muito perdoado. E agora precisa demonstrar isso nos seus relacionamentos. Certa vez Jesus estava ceando com seus discípulos, com alguns religiosos, e entra uma mulher e começa a adorar Jesus, começa a enxugar as lágrimas dela, os pés de Jesus com seus cabelos, e os discípulos começam a razoar, a conversar ali, e Jesus falou, ela foi muito perdoada, é por isso que ela tem uma adoração extravagante. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem pouco foi perdoado, pouco ama. Talvez você precise entender melhor, querido, o quanto você foi perdoado. Talvez isso mude a sua forma de enxergar a igreja, enxergar a vida cristã, os relacionamentos aqui dentro, lá fora, a sua vida devocional, de leitura com a palavra, oração, jejum, consagração. Quando você começar a entender que você estava preso e vem alguém que pagou a dívida para te libertar. O problema é quando alguém pagou a nossa fiança, mas a gente quer ficar preso. Faz sentido? Não faz sentido. Pagar a fiança do preso e ele, não, eu quero ficar aqui. Torturado com as minhas mágoas, pensando na pessoa todo dia, querendo vingança. Isso é tortura, querido. E é o que acontece com o servo entregue aos torturadores. O ministério de Jesus é perdoar pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o ministério de Jesus. Perdoar você. E com a mesma medida que você recebe esse perdão, agora você pode perdoar. Você pode amar. Você pode ser diferente. Em nome de Jesus. Eu vou colocar uma música. Eu gostaria que você ouvisse essa canção com seus olhos fechados. E eu sei que Deus falou com você, porque isso não é um problema só meu. É um problema que toca todos nós aqui, queridos. Eu tenho certeza disso. E vai ser um tempo de oração, um tempo de nos colocar diante do Senhor, porque talvez sua vida espiritual está travada, porque você está falhando no perdão. Não negocie, não negocie. Vamos ouvir essa canção. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Pra recomeçar, deixo
ser contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Deixo a cura